Estamos de volta ao segundo bloco do Universo Profissional de hoje. Hoje eu entrevisto a Sandra Trapp, gerente de ensino do ensino à distância da Sociesc. Sandra, estávamos falando há pouco sobre as metodologias e tal. Só que os perfis, né, que a gente estava trabalhando também, os perfis de alguns alunos do EAD. A minha pergunta hoje, dentro desses alunos, existe uma grande dúvida, né, perante o ensino à distância, mais por preconceito, alguma coisa que foi plantada há muitos anos atrás. Você acredita que isso possa ser efeito ainda de um preconceito lá do passado sobre o ensino à distância? Ou por isso gera essa dúvida? O que eu acredito é assim, para eliminar todo qualquer preconceito, o primeiro passo para tudo isso, Martin, é saber qual é a instituição de ensino que você está escolhendo para estudar. Né? Porque assim, a gente sabe que existem instituições de ensino que têm qualidades, que têm uma qualidade melhor, e tem instituições de ensino que não têm tanta qualidade assim, digamos, né? Não estou aqui colocando em pauta nenhuma instituição, mas a gente escuta na mídia, a gente vê nas reportagens instituições de ensino que deixam de fato a desejar em alguns requisitos. O primeiro passo é saber o seguinte: puxa, se nós temos uma instituição de ensino, por exemplo, que no presencial, porque para ser EAD, para ser educação à distância, você precisa ter cursos na modalidade presencial. Né? Você precisa ter uma faculdade presencial para poder ser habilitada para a educação à distância. Não dá simplesmente para abrir um curso à distância? Para, por exemplo, graduação, não. Para ensino técnico, não. E você só pode oferecer pós-graduação se você for uma instituição de ensino superior, senão você não pode. Então, tem alguns requisitos do MEC que vão amarrando, né, e costurando esse processo todo. Então, o primeiro passo é o seguinte: puxa, olha a reputação da instituição de ensino presencial. O que ela já ofereceu, o que ela tem, o histórico dela. E aí a gente acaba minimizando um monte de fatores depois. Né? Então, assim, o preconceito em relação ao EAD, ele até existe hoje, mas eu diria que é muito mais para as pessoas que não conhecem. Né? Aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer a metodologia, conhecer a tecnologia que se tem hoje e como ela é ministrada. Tu entendes que esse preconceito pode prejudicar um aluno ou alguém num processo seletivo para uma grande indústria, alguma coisa nesse sentido? Eu digo para ti assim, hoje o próprio MEC define que é proibido enfim, que você descreva num diploma de graduação a modalidade de ensino que ela foi trabalhada, se foi à distância ou presencial, justamente para evitar o preconceito das pessoas no futuro. Então, necessariamente, você não precisa colocar se aquilo foi ministrado à distância ou presencial, para quebrar esses paradigmas. Agora, eu acredito que se as pessoas têm preconceito é porque elas não conhecem. Eu ainda continuo batendo nessa tecla, porque as pessoas não conhecem as tecnologias que estão envolvidas hoje dentro dessa metodologia de ensino. Porque hoje eu digo assim, às vezes é muito mais difícil o aluno passar no EAD, né, assim, cumprir com aproveitamento, concluir o curso do que dentro do presencial. O aluno precisa ter muito mais disciplina, muito mais autonomia, né, muito mais algumas características melhores do que do presencial. Eu entendo que se são poucos encontros, né? O presencial tem vários encontros, mas ele precisa cumprir uma grade, a velocidade é muito maior do que a do presencial, né? E em cima disso que tu tá falando, eu posso tirar como base, agora foi recentemente o Luiz Mercadante, a ministra da Educação, ele enviou um projeto de lei para o Congresso Nacional que cria a Universidade Federal à distância. Ou seja, o MEC e o governo brasileiro começam a olhar com melhores olhos como é que tu vê essa criação dessa Universidade Federal à distância? Antes de falar da Universidade Federal, vou falar um pouquinho como o MEC enxerga a educação à distância. Né? Se a gente for olhar há um tempo atrás, existe dentro da modalidade presencial de ensino uma abertura para que 20% das disciplinas sejam ministradas na modalidade à distância. Isso dentro do ensino padrão presencial. Eu posso sacar lá 20% das minhas disciplinas e dizer, essas aqui eu farei na modalidade à distância. Por que o MEC faz isso? Por que o MEC exige isso? Porque ele sabe que educação à distância é a tendência para suprir essa necessidade que se tem de profissionais no mercado de trabalho. Né? Nós estamos muito aquém em relação à formação de profissionais graduados, né, no Brasil. Então, assim, o que é importante? O MEC apoia esse tipo de modalidade. E a Universidade Federal, né, à distância, o que eu digo assim,
As instituições privadas, a educação à distância, em 2002, nas privadas nós tínhamos em torno de 6 mil alunos, tá, na educação à distância. Em 2011, ou seja, 9 anos depois, a educação à distância privada estava com 815 mil alunos matriculados na graduação à distância. Ou seja, a gente teve um acréscimo de 6 para 800 mil. Na universidade pública, em 2002, tinha-se 8 mil alunos matriculados, aliás, 30 mil alunos matriculados, mais ou menos. E agora, em 2011, estava com pouco menos de 200 mil. Ou seja, a evolução ela foi bem menor do que aconteceu o crescimento dentro das particulares. Né? Ou seja, o Brasil precisa evoluir também no número de alunos nas federais, que são faculdades gratuitas, disponibilizar mais vagas lá também. Então, assim, as particulares, elas cresceram numa velocidade muito maior do que a federal. Então, é preciso, eu sou a favor, e eu acho que é preciso para universalizar o conhecimento. Inclusive, ainda no último censo, a pesquisa apontou um crescimento de 109% de brasileiros em graduação, né? Passando de 4,4% para 7,9%. O sul do Brasil participou com uma evolução acima do percentual brasileiro, saindo de 4,8% para 8,4%. Tu acreditas que o EAD contribuiu para esse crescimento? Né? Um crescimento tão grande? Mas olha, o número que eu te passei agora há pouco, somando a particular e a privada, nós saímos de 40 mil matrículas para 1 milhão de matrículas. Olha. Então, assim, com certeza a educação à distância fez com que esse número se acentuasse muito com certeza. E fará bem mais. É incrível que a evolução do ensino parte do pressuposto que as crianças elas precisam ter condições de estudar. E várias condições de estudo serão dadas daqui a um futuro. Eu converso com a Sandra Trapp, gerente do ensino à distância da Sociesc, e já nós voltamos para o terceiro bloco.